Você quer saber qual é a técnica polêmica utilizada por grandes nomes de Hollywood como Meryl Streep, Heath Ledger, Christian Bale, Kate Winslet, Daniel Day-Lewis, Robert De Niro, Robin Williams e Natalie Portman? Meu nome é Simone Vergara, eu sou atriz e criadora do canal Atores de Cinema. Essa daqui é a série Técnicas de Atuação, em que eu ensino para vocês as principais técnicas utilizadas pelos atores de Hollywood. Para quem ainda não viu o primeiro vídeo da série sobre o Stanislavski, é muito importante que você assista, porque o Stanislavski criou um sistema que serviu de base para todos os métodos que surgiram depois. Então eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Hoje eu vou falar sobre o método, criado pelo ator e diretor polonês Lee Strasberg. E fica até o final do vídeo porque eu vou contar por que esse método é tão polêmico e dar o exemplo para vocês do Heath Ledger, que fez o Coringa, daquele filme Cavaleiro das Trevas, que ficou imortalizado por ter interpretado esse papel. Esse método faz com que o ator consiga atuar de uma maneira mais verossímil. O que é isso? Que parece real. Então ela é muito utilizada tanto no cinema quanto na televisão. Eu expliquei para vocês no último vídeo que o Stanislavski começou a desenvolver seu método no final do século XIX e no começo do século XX, porque ele acreditava que naquela época a atuação era feita de uma forma muito superficial, que eles usavam gestos e um linguajar muito específico que não pareciam muito com o comportamento natural, e isso fazia com que houvesse uma quebra entre o público e o ator, que não havia uma conexão ali. Nesse período, alguns atores e professores russos começaram a ir para os Estados Unidos e acabaram divulgando as técnicas de Stanislavski por lá. Um desses atores foi o polonês Lee Strasberg, que cofundou o Group Theater e foi um dos primeiros diretores artísticos do Actors Studio, que é bem famoso por ensinar o método lá em Nova York. O método de Lee Strasberg ajuda o ator a se conectar com a personagem utilizando memórias e emoções pessoais. Para isso, ele utiliza um conjunto de exercícios e práticas como a memória afetiva e a memória sensorial. Então, na prática, como é que funciona esse método? A primeira coisa que você vai fazer é a remoção do estresse. O Strasberg acredita que se você for vivenciar a vida de outra pessoa, para você conseguir fazer isso, você primeiro precisa começar como se você fosse uma lousa em branco. Outro exercício que o Strasberg gostava de fazer nesse começo era pedir para seus atores se comportarem como animais, ou que eles utilizassem um linguajar fora da sua zona de conforto, para que assim eles conseguissem quebrar padrões que eles estavam acostumados a utilizar no seu cotidiano. Depois dessa fase inicial de remover a tensão do corpo, os atores eram estimulados a tentar perceber o mundo de uma forma sensorial mais aguçada. Então eles tinham que observar o som de uma maneira mais profunda ou tentar ignorar algum som que estava vindo. Então os atores eram estimulados a desenvolver uma hiperatenção aos sentidos. Então não só da audição, mas também no paladar, no tato. As pessoas tinham que se acostumar a perceber o mundo de uma maneira um pouco mais sensitiva, que normalmente a gente não faz no nosso dia a dia. Depois que os sentidos estão todos sintonizados, os atores começam a partir para os exercícios de memória sensorial. Então, os exercícios de memória sensorial funcionam da seguinte maneira. O ator vai ter que lembrar de ações que eles fazem no dia a dia, como tomar banho, escovar o dente, cozinhar, e se atentar aos detalhes realistas dessas ações. A partir daí, os atores têm que identificar quais são as sensações que objetos pessoais trazem a eles. Como que eles lidam e tratam objetos pessoais no dia a dia. Quais que são as relações que eles têm com objetos específicos. Então, a ideia da memória sensorial é que faça com que o ator consiga parecer mais íntimo dos objetos com que ele está lidando na cena. E para o Strasberg, ele diz que isso não só ajudou as atuações parecerem mais autênticas, mas também fez com que o ator consiga dar um toque pessoal à atuação dele. Então, por exemplo, quando eu estou escrevendo uma coisa no papel, eu escrevo pegando assim na caneta. Mas você pode pegar de outra maneira. Então isso vai fazer com que eu tenha o meu jeito de lidar com as coisas que vão ser diferentes dos jeitos que você vai lidar, entendeu? Um exemplo clássico disso de memória sensorial é como você se sente quando você chupa um limão. Tem gente que vai achar bom, que vai achar gostoso e tem gente que vai achar muito amargo. Então, cada um precisa desenvolver essa hipersensibilidade para se atentar como você reage a determinados objetos e determinadas situações.
E isso é só o básico. Com o tempo você vai começar a resgatar lembranças da sua infância, qual que era o cheiro que tinha a casa da sua avó, qual era o cheiro que você mais gostava da comida preferida que você tinha quando você era criança. Então você vai tentar resgatar essas sensações, esses sentimentos e tentar incorporar isso aos personagens que você vive. Então a ideia aqui é que você consiga criar um ser humano real para o seu papel. Que você consiga dar para ele quais são as inspirações que ele tem, quais são os medos que ele tem, quais são as vontades que ele tem, quais são os objetivos de vida. Então, você pode trazer coisas da sua vida para a personagem, mas você tem que tentar construir um mundo para ela, para que ela consiga viver por si só, para que quando você estiver em cena, você não tente ficar lembrando das coisas ou tentar, aqui eu tô triste, então eu vou fazer uma pessoa triste, mas que você consiga dar camadas e complexidade àquela sua personagem. Então, um grande exemplo que eu quero trazer para vocês de um utilizador do método é o Heath Ledger, que teve diversos papéis brilhantes na sua carreira, mas o que mais se destacou e fez ele ganhar um prêmio depois da morte dele foi o do Coringa no Cavaleiro das Trevas. Para ele se preparar para essa personagem, ele ficou um mês trancado num hotel em Londres, tentando vivenciar de diversas maneiras, escrevendo em seu diário, tentando construir um mundo para aquele personagem dele. Ele fez um diário de personagem em profundidade e ele também pesquisou muitos psicopatas e ficou vendo trabalhos de psicopatas para ele entender como é que eles se comportavam em relação ao corpo, à voz, e ele ficava muito obcecado em construir uma voz e uma risada específica para o personagem dele. Como ele teve bastante tempo para se preparar para esse papel, ele diz que ele conseguiu fazer uma pesquisa muito boa para criar um personagem profundo e único. Isso fez com que durante as filmagens ele conseguisse criar uma linha de raciocínio para a personagem. Então, quando ele estava em cena, ele conseguia parecer muito verossímil, que eu falei no começo. Que ele parecia natural, que aquilo fazia muito sentido para a personagem dele. Que todos aqueles trejeitos estavam muito bem construídos naquela profundidade que ele tinha de personagem. Um dos maiores mitos relacionados a esse método é que o ator tem que permanecer em caráter o tempo todo, que ele tem que ser o personagem o tempo inteiro. A gente sabe que alguns atores fazem isso, mas isso não é verdade. O Heath Ledger, por exemplo, quando ele queria aprofundar mais em alguma cena, ou quando ele ia começar a atuar, ele pegava o diário dele e dava uma lida para ele lembrar quais eram as emoções que o Coringa estava sentindo. E por que esse método é tão polêmico? Porque existe um risco do ator acabar internalizando obsessivamente na psique daquela personagem, de tentar entender todas as minuciosidades daquela personagem e acabar entrando numa compulsão. Então, muitos acreditam que o ator acaba vivendo tanto a vida da personagem que ele acaba esquecendo a sua própria vida. E isso pode ser um pouco traumático pro ator. Então, o que a gente tem que lembrar quando a gente está atuando é que a gente tem que se divertir. O próprio Heath Ledger falou que fazer o Coringa foi o papel mais divertido e foram os tempos mais divertidos que ele já teve. Então é importante que a gente lembre que é sempre bom a gente não se levar tão a sério e que a gente precisa se divertir com o nosso ofício de ator. Ao longo dessa série você vai ver vários métodos, várias técnicas e você vai começar a se perguntar qual dessas que eu devia usar. Bom, não existe uma fórmula mágica e uma única técnica que você pode usar. Você pode misturar, você pode usar uma técnica em algum papel e depois utilizar em outro. Você tem que ver qual técnica dessas você consegue ficar mais confortável e ir testando para ver qual que você se adapta melhor. Se você está começando uma carreira de ator ou quer entender melhor como que se destaca nesse mercado de trabalho, eu fiz um livro que fala certinho qual que é o passo a passo que você tem que fazer, como tirar fotos profissionais, como se preparar para ir para as agências, como utilizar as redes sociais ao seu favor, como criar cenas e monólogos. Então o download dele tá gratuito, é só ir no link da descrição aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você gostaria de ver nos próximos vídeos para eu entender que tipo de conteúdo vocês estão buscando. E não deixa de se inscrever aqui no canal e dar um joinha que me ajuda a continuar fazendo esses vídeos para vocês sobre essas técnicas de atuação. Beijo!